E por essa razão, vamos imediatamente à Ucrânia. Lá está o nosso colaborador, Luiz Kawaguchi, trazendo muita informação, muita atualização. Bom dia a você, Luiz. Obrigado mais uma vez por colaborar aqui com o Headline News e toda a audiência da Jovem Pan News. Muitas informações para tratarmos nessa edição do jornal, mas eu quero começar com a situação que envolve a formação dos corredores humanitários. Temos avanços nesta quarta-feira, porque a informação que chegou aqui no Brasil é que há um acordo de 12 horas de trégua, de cessar-fogo, justamente para o escoamento dos ucranianos e também das pessoas que moram no território ucraniano, para deixarem o país em direção àquelas outras nações que fazem limite com a Ucrânia. Há novidades em relação a isso? Bem-vindo. Olá, Daniel. Olá, telespectadores. Muito obrigado. Sim, existem 6 corredores humanitários que estão em operação. A ideia aí é que eles tirem as pessoas das principais cidades aí que estão sendo bombardeadas. A principal dela é Sumi, que desde domingo aí está sob pesado bombardeio, mas ontem e hoje os russos deram uma trégua para os ucranianos. E fora Sumi, também teve Mariupol, Enerhodar, Izium, Kharkiv e Kiev e os seus arredores. Então, a ideia é que as pessoas aí têm uma janela das 9 horas da manhã até as 9 horas da noite para conseguir sair desses locais. Mas é um clima de muito medo que está tendo aqui, porque ontem, na terça-feira, quando já havia o estabelecimento do corredor humanitário, o corredor de Sumi foi bombardeado e pelo menos 22 pessoas morreram, entre elas 3 crianças. Luiz, bom dia. Depois que os Estados Unidos anunciaram as sanções ontem, proibindo a importação de petróleo da Rússia, a Rússia, por sua vez, resolveu restringir o comércio de matérias-primas e ameaça cortar o gás na Europa. Como que isso está repercutindo por aí? Olha, aqui os ucranianos, eu estou na cidade de Lviv, que ela é mais a oeste do país. Isso foi muito bem recebido aí pela população. O que estão se falando nas ruas, eu tive hoje, principalmente ali na estação de trens, onde as pessoas estão tentando fugir para a Polônia, e as pessoas ficaram muito animadas com 2 coisas. Uma com o discurso do presidente deles, Volodymyr Zelensky, que ele falou para o parlamento britânico e para o primeiro-ministro Boris Johnson, em que ele fez aí um apelo muito emocional, pedindo o apoio do Ocidente. Ele chegou a comparar a situação da Ucrânia hoje com a entrada na Segunda Guerra Mundial da Grã-Bretanha, quando o então primeiro-ministro Winston Churchill, ele fez um discurso motivacional que ficou famoso aí por ser a entrada dos britânicos na Segunda Guerra Mundial. Então Zelensky fez referência a esse discurso e isso pegou muito bem na Grã-Bretanha. Aqui na Ucrânia, a noção de que Zelensky falou para os britânicos e o presidente americano Biden cortando a importação de petróleo, isso trouxe um ânimo adicional aí. As pessoas estão achando que dessa forma a Ucrânia vai conseguir vencer a guerra. Agora, Luiz, tem uma outra informação importante que, inclusive, o Jornal da Manhã chegou a destacar, que foi o pronunciamento da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, a Maria Zakharova. De tempos em tempos, ela faz pronunciamentos e acaba compartilhando algumas informações. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes em relação a isso, porque o governo da Rússia disse que prefere resolver o conflito na Ucrânia por meio de diálogos. Essa informação veio justamente da porta-voz do Ministério Russo de Relações Exteriores, a Maria Zakharova, durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira. Ela disse ainda que a Rússia nunca ameaçou a OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, e que não tem nenhuma intenção de derrubar o governo ucraniano. Nessa mesma coletiva, a porta-voz disse que a operação militar russa segue conforme planejado. Porém, o governo russo cobra explicações dos Estados Unidos sobre supostos laboratórios de armas biológicas que teriam sido descobertos durante a invasão. O governo da Ucrânia e o Pentágono negam essas acusações. Agora, Luiz, além desses detalhes que eu pude destacar, ela também chegou a mencionar que o governo russo não tem o objetivo de tirar Zelensky do poder. Enfim, alguns analistas já começam a entender que trata-se de um recuo, um posicionamento mais brando por parte da Rússia, e isso poderia indicar
talvez uma tendência para a reunião de amanhã entre as delegações russas e ucranianas. Eu gostaria de escutá-lo se já há algum tipo de repercussão dessa notícia, dessas informações trazidas pela porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, e quais são suas impressões em relação a esse depoimento dela. Seria ótimo se tivesse uma desescalada aí da guerra. Mas aqui, no oeste da Ucrânia, as pessoas estão vendo com certo ceticismo esse tipo de declaração. Porque eles entendem que o presidente Putin, se o presidente Putin sair derrotado dessa guerra, talvez ele não consiga se manter no poder. Então, a percepção dos ucranianos é que ele vai lutar essa guerra até o fim. Ele não quer perder de jeito nenhum. Então, por isso, os ucranianos estão vendo com um certo ceticismo essas declarações da Rússia. Eles acham que, no máximo, a próxima reunião vai servir aí para eles conseguirem consolidar a estratégia de corredores humanitários para a saída de civis.